Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa continuar abundante em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Desde já eu gostaria de agradecer aos irmãos que estiveram orando pela saúde da minha esposa. Ela já está bem melhor, inclusive está aqui já na escolinha, e peço aos irmãos que continuem orando pela saúde dela. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, essa será a nossa leitura dessa noite. Leiamos o texto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós já cantamos ao Senhor, nós já meditamos no sacrifício do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus. Nós adoramos ao Senhor com as nossas posses, com aquilo que o Senhor tem derramado de bênção sobre a nossa vida, o nosso sustento. Agora nós esperamos a Tua voz. Agora nós esperamos a Tua palavra. Essa é a nossa esperança. Que nesse momento aqui só se acha a Tua voz. Nós temos certeza, sim, Deus, de que somente pela Tua palavra nós podemos viver. Então, faz isso apesar de mim. Faz isso apesar de nós. Faz isso apesar do nosso coração, sem temor muitas vezes, mas que nós não consigamos resistir à Tua poderosa palavra falando ao nosso coração. Esse é o nosso pedido e esse é o nosso agradecimento hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Gostaria de começar falando algumas palavras aqui introdutórias acerca do que eu quero propor para a nossa reflexão, na pregação de hoje. Gostaria de pensar juntamente com vocês sobre um problema que tem passado para dentro da igreja da nossa geração. Ok? Um problema que tem passado para a igreja da nossa geração. Não quero aqui generalizar dizendo que toda a igreja da nossa geração, essa igreja do século 21, está com esse problema, mas uma boa parcela da igreja sinaliza o que eu vou dizer para os irmãos agora.
dentre os muitos problemas, o problema do real significado do que é ser servo, a nossa igreja no nosso tempo passa. Tem essa crise, né? E isso é muito interessante, porque surge do casamento de duas outras ameaças do nosso tempo. Ameaça gritante, ameaça que está à vista nossa, né? Que é a falta de submissão e o egoísmo. Nós estamos vivendo numa época assim, numa geração assim, onde você não pode dizer: ei, você não pode ir por aí, você tem que ir por aqui, ou você está errado, o certo é esse. Não é verdade? Porque não existe mais certo e errado. A pessoa que faz o seu próprio certo e o seu próprio errado. Aliás, nem errado existe, já que ela faz o seu próprio caminho. E o egoísmo, o individualismo que está encharcando ou já encharcou a nossa época. Eu estava vendo esses dias que é muito interessante, né? Você vai num restaurante, tem uma mesa e tem 4 cadeiras ou 2 cadeiras, né? Dependendo do formato da mesa. Mas você já viu uma mesa com uma cadeira no estabelecimento? Tem por aí. Uma mesa e uma cadeira para um indivíduo, sabe? Então isso é um exemplo mínimo do individualismo que impera a nossa época. Bem, a igreja, ela não está num vácuo histórico. Entende? Num vácuo do tempo. Tipo assim, a história passa aqui e a igreja passa paralela aqui ao lado. Não, a igreja está dentro do tempo. Óbvio, né? Dentro da história. E a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos diz, lá no capítulo 5 de Mateus, que nós temos que ser sal e luz para essa geração, para a geração do tempo em que o discípulo, o crente, ouvia essa palavra. Então, basicamente, essa é a armadura da igreja, de sal e de luz, né? Mas, como a igreja está inserida no seu tempo, né? Dentro de um contexto histórico, dentro de um tempo, dentro de uma história, dentro de uma época, parece que essa armadura de sal e de luz tem brechas e isso passa para dentro da igreja. E o que é ser servo? O que significa colocar-se debaixo da autoridade do Senhor? Cada vez mais vem perdendo o seu significado para uma boa parcela da nossa igreja. Bem, nós temos que seguir as orientações do Senhor Jesus. Nós temos que seguir a orientação do nosso mestre, daquele que é o cabeça da igreja. Então a proposta é tentar olhar nesse texto, né, nessa situação miraculosa e tirar essa lição para a nossa vida. Ok? Amém? Amém? Esse é o caminho, esse é o sentido que eu quero convidar os irmãos a meditar juntamente comigo. Muito bem. Para a gente não entrar de paraquedas aqui no nosso texto, eu gostaria de contextualizar os irmãos do que estava acontecendo aqui na passagem, para que a gente, quando for fazer a exposição propriamente dita do texto, a gente entenda melhor o que vai estar sendo dito. Bem, essa ocasião da tempestade, né, de Jesus repreendendo os ventos e o mar, é uma ocasião que sucedeu
a uma série de pregações de Cristo Jesus acerca do reino de Deus. E essas pregações que Jesus ele vinha fazendo acerca do reino de Deus estavam em forma de parábolas. E o interessante é que o entendimento acerca do reino de Deus é um entendimento que vem desde o Antigo Testamento. Então, quando Jesus falava reino, o reino, eles entendiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Porque é um ensinamento, é um entendimento que vinha desde os seus antepassados lá na Antiga Aliança. E, aliás, aqui ainda é Antiga Aliança. Ok? Mas que entendimento sobre o reino é esse que esses ouvintes de Jesus tinham e que Jesus também tinha? Ora, basicamente, é aquele que emerge, que salta de Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Não precisa ir lá, basta anotar. O que diz lá Daniel capítulo 7, verso 13 e 14? Lá Daniel, ele tem uma visão onde ele vê um ancião de dias. Ok? Ele vê um ancião de dias. E esse ancião de dias envia um como filho do homem. Está pegando aí? Ele envia um como filho do homem, e este é o filho do homem, e ele vem sobre as nuvens, e ele vem instaurar o seu reino, onde esse reino vai avançar, nação após nação, e detalhe, ninguém pode deter o avanço desse reino. E esse reino, a validade dele, gente, é eterna. Ele não pode ser destruído. Ele não tem fim. Então, quando se fala em reino, era isso que estava na cabeça dos ouvintes de Cristo Jesus nos seus tempos. E quando ele se denomina filho do homem, quando ele diz filho do homem, é esse filho do homem que ele está se referindo de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Ok? Até aqui tudo bem? Muito bem. Muito bem. Só que tinha um problema. Jesus, daquele jeito, daquela forma, simples, humilde, se denomina como filho do homem, e a vinda do filho do homem significa a instauração daquele reino glorioso que eu acabei de falar para os irmãos, que está descrito no capítulo 7, verso 13 e 14 de Daniel. Quando os seus ouvintes, prestem atenção, quando os seus ouvintes ouviam essas palavras de Cristo Jesus e tentavam lembrar de Daniel capítulo 7, eles não encontravam nenhuma conexão. Como é que pode esse homem aí dizer que é o filho do homem? Aquele que viria resolver os nossos problemas, aquele que viria nos libertar, aquele que viria trazer paz. E essa paz não teria fim, ninguém poderia destruir, roubar essa paz. Como eu posso juntar o tique e o teco? Como eu posso juntar as peças e ver esse aí que se autodenomina filho do homem com aquele de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14? Esse era o problema. E que reino é esse? Que reino é esse que a gente ainda está aqui sob o jugo do Império Romano? Eu ainda estou pagando tributo ao César. Eu ainda estou aqui na minha porta, batendo ainda coletores, publicanos. Vim pegar dinheiro meu. E muitas vezes, injustamente, como eu posso ligar essas duas personalidades?
Então, temos aqui um conflito. Esse é o conflito. Essa é a tensão que vinha desde as primeiras pregações de Cristo Jesus a respeito do reino de Deus. Detalhe, desde Marcos capítulo 2, verso 10, quando aquele paralítico desce o telhado lá da casa em que ele morava, Jesus, em Cafarnaum, e ele olha para o paralítico e diz: estão perdoados os teus pecados, e cria-se aquela confusão, e Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, pega o teu leito, levanta e vai. Desde aquele tempo que estava rolando essa tensão, esse problema. Como conectar esse aí com aquele lá? E aquele reino lá é uma coisa estrondosa, é uma coisa gloriosa, é a esperança do povo de Israel. Do povo de Israel que vinha de cativeiros. Do povo de Israel que teve reis conhecidos internacionalmente. Salomão é um deles. Esse povo, o povo de Deus, o povo que Deus tirou com o braço forte do Egito, esse estava esperando lá aquele reino, a restauração. Aí vem um filho de carpinteiro, nascido em Nazaré, né, dizendo-se o Filho do Homem e que o reino de Deus tinha chegado. Então o ponto principal é esse. Será que esse é quem ele diz ser? Esse é o ponto. Tá? Amém? Glória a Deus. Todo mundo entendeu até aqui? Esse é o ponto. Quem é esse? Será que ele é mesmo o Filho do Homem? Né? Então nós vamos ver como isso se desenrolou aqui nesse texto que nós acabamos de ler, verso após verso, né, passagem após passagem. Vamos para os versos 35 e 36. Quero ler novamente com vocês. Olha só. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Certo? A outra margem. Ele estava ali na beira do mar da Galileia. E ele, despedindo as multidões, a multidão, aliás, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Jesus vem pregando a respeito do reino, dizendo-se Filho do Homem, dizendo-se a esperança do mundo, né? Então, o que nós podemos ver aqui nesse texto, se eu pudesse resumir nesses dois versos para vocês, é a esperança do cumprimento de uma graciosa promessa. Jesus estava falando, e quando Jesus abria a boca, meus irmãos, eram multidões de multidões que se reuniam para escutar os ensinamentos de Jesus, para saber o que ele tinha para dizer. Então, em primeiro lugar, nessa primeira parte do verso 36, aí quando fala o seguinte: e despedindo a multidão, multidões o seguiam. Foi preciso ele ir para um bote e ficar em cima do bote, lá dentro do mar, e de lá falar para o povo, porque era muita gente. Era muita gente sedenta. Era muita gente desejosa de que aquilo de fato fosse verdade. De que a salvação deles tivesse de fato chegado. De que esse reino de paz, esse reino de graça, esse reino de libertação tivesse de fato chegado. Era isso que aquela multidão queria.
Isso era o que motivava as pessoas irem atrás de Jesus. Ele é quem diz ser, Ele é quem diz ser, Ele é quem diz ser. E outros diziam, não, não pode. Olha, aquele lá era assim, esse aqui, pelo amor de Deus. E outros ainda diziam, os mestres da lei, esse aí é um blasfemo. Esse aí está blasfemando. Ele está expulsando esses espíritos aí, pelo maioral dos espíritos, né? Que em algumas versões tem Beelzebul. Então Jesus dividia opiniões, mas de todo modo, criticando ele, com dúvida no coração, ou tentando acreditar naquilo que ele era, não importava, o povo estava cheio de esperança e seguia ele. Seguia ele. E nesse momento aqui foi preciso ele despedir a multidão, porque estava tarde, era muita gente, estava muito tempo, ele precisava falar para outras pessoas. Então olha só a dimensão da esperança desse povo, por aquele que viria e libertaria eles daquele cativeiro, daquela situação opressora, daquela situação ruim. Aí, na segunda parte do verso 36, você nota juntamente comigo uma coisa extremamente importante. Diz assim, na última parte do verso 36, e outros barcos o seguiam. Jesus era despedindo, gente, vão, até outra oportunidade, vão, mas a esperança das pessoas era tão grande que ele se montava em outros barcos lá e vamos seguir ele. Para onde é que ele vai? É para o outro lado, nós vamos para o outro lado também. O que é que espera a gente? Eu não sei, não importa. O que importa é que eu vou seguir ele. Eu não quero saber se vai ter alguma coisa ruim na travessia ou se no outro lado vai ter alguma coisa. O que importa é que eu vou me montar nesse barco aqui. E esse que diz que é o Filho do Homem e que o reino chegou, eu vou seguir ele, eu tenho que tirar essa dúvida. Eu tenho que ver onde isso vai dar. E isso tem muito a nos dizer, meus irmãos. Essa atitude dessa gente tem muito a nos dizer. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como você espera essa plenitude desse reino? Do que nós chamamos nas Sagradas Escrituras, os próprios discípulos de Cristo Jesus, de novos céus e nova terra. Como está a sua expectativa? Você sabia que até mesmo toda a criação, bota tudo aí dentro dessa sacola da criação, animais, planta, terra, bota tudo. Toda a criação aguarda com ardente expectativa essa plenitude, essa vinda de fato. E essa criação geme, como diz Romanos capítulo 8, verso 19 até o verso 22, com expectativa de que ele venha e com ele os seus filhos e acabe de vez com essa situação que nós testemunhamos dia após dia. Basta ligar a televisão, basta ir no mural do Facebook da vida e ver atrocidades e mais atrocidades. Como está a sua expectativa? Você anseia pelo fim disso tudo e a instauração de uma nova ordem? A plenitude do reino de Deus, onde os nossos olhos não terão mais lágrimas, onde não terá mais choro na nossa vida, onde a morte
será o último inimigo a se sobrepor debaixo dos pés desse Filho do Homem. Como está a sua expectativa? Eu espero que a sua expectativa e a minha expectativa, assim espero também, sejam como a desses aqui que pegaram o barco e não sabiam o que esperar. Não sabia o que é que ia acontecer. O que importa é que eu vou pegar esse barco aqui e eu vou seguir. Porque ali está a esperança. Porque Ele é a esperança. Ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que viria de vir. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos seguir aqui na nossa exposição. Agora verso 37 ao verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanha aí. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco, já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, fazendo o quê? Perturbado? Não! Ele estava dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Nós temos aqui agora a ocasião do milagre. Nós temos agora a ocasião do milagre. E eu quero pensar juntamente com você nessa primeira parte do verso 38. Nessa primeira parte onde diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. O negócio estava pegando ao redor. O negócio estava mesmo a botar pessoas a perder a sua própria vida. Eu me lembro agora de que a gente vai para o Senai estudar eletricidade, a gente tem que passar pela NR10, né? E lá nessa disciplina, nesse curso, né, integrado ao curso de eletricidade, passa vários e vários vídeos de segurança, né, para você ter segurança na hora do trabalho. E não sei o que foi que passou na cabeça lá do professor, que passou. Vocês se lembram de uma tragédia que aconteceu no Brasil há anos atrás, décadas atrás, de um edifício, Joelma. E as pessoas já tendo certeza da morte, o que faziam? Eu vou morrer mesmo, eu vou pular. Então era mais ou menos essa situação ali. Já estava água entrando, já estava cheio d'água o barco. E pessoas desesperadas. Aí você tenta, o texto não fala nada, mas você pode conjecturar como é que estavam as pessoas do barco que estavam seguindo Jesus. Né? Mas como é que estava Jesus? Estava dormindo. E o texto é bem categórico e diz, olha, tinha um travesseiro. E isso nos mostra algo maravilhoso a respeito do Filho do Homem. A calma do soberano. Gente, nada mais, nada menos do que o Criador do céu e da terra. Daquele que, sem Ele, como diz João no capítulo 1, dos primeiros versos, sem Ele, nada do que a gente contempla, nada do que a gente vê teria sido feito. A calma do soberano Senhor de tudo. De boa. Mas aí, ele naquele sono agradável, o que é que acontece? Segunda parte do verso 38. Os discípulos acordaram
E lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Atrapalhou o sono do soberano. Atrapalhou o sono do Senhor. Quando eles falam, Mestre, a imagem do soberano, a imagem do Filho do Homem, que ele vinha falando em pregações, em forma de parábola, claro, mas vinha falando em pregações, o Filho do Homem, o reino, essa figura já se foi. Não tem mais figura de soberano nenhum. Não tem mais a figura daquele que disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí levantou o paralítico. Aquela figura já se foi. Agora tinha só um mestre, um ensinador comum, um ensinador qualquer. Isso aqui é a pergunta de alguém que ainda não via Jesus como Senhor, que ainda não via Jesus como o soberano de toda a terra. Mas aí vem a resposta, né? Eles fizeram a pergunta e Jesus, ele não respondeu assim não, ele respondeu foi com uma atitude. E aí nós temos o verso de número 39, quando ele diz, o verso: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, o quê? Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Sabe qual foi a resposta? A resposta foi da própria natureza. Está entendendo como é que é o negócio aqui? A resposta é a da própria natureza. Os discípulos ali testemunharam que a natureza reconheceu a voz daquele a quem a criou. A própria natureza, a própria criação se rendeu à majestade de Jesus. Se rendeu ao fato dele ser o Senhor. Ele não é um mestre qualquer. Ele é o Senhor. O vento se aquietou, o mar se acalmou, e essa foi a resposta de Jesus para os seus discípulos. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus é soberano. Jesus, ele conhece cada milímetro da sua criação. Cada parte minha, cada parte sua. Jesus conhece, Jesus sabe. Ele é o soberano. Ele sabe capturar, prestem atenção, ele sabe capturar a reverência da mais esbravejante criatura ou circunstância ou etc. que possa existir. Com a sua voz, com a sua imposição, com a sua soberania. Estava ali algo incontrolável, caótico. E ele disse: acalma-te. Não deu outra. A gente vê aquela pessoa trabalhosa, né? E você pensa, esse aí nunca vai ser crente. Esse aí virado no capeta mesmo, não. Mas aí tem um dia em que o soberano Senhor da terra se apresenta para esse e diz: renda-se a mim. E não tem outro. Aquele que você não acreditava, de repente está ali rendido aos pés de Jesus. Glória a Deus. Aquela circunstância que não tem saída. Eu vou para onde? Eu vou para onde? Não tem. Eu vou me lançar do edifício Joelma.
Aí você está ali rendido em oração a Ele. Você coloca tudo aos pés dele. Você reconhece que sua vida não tem mais valor nenhum. De repente, vem como uma resposta às circunstâncias sacramentais. E sabe o que é pior? É que chega a ser ridículo quando a gente topa com um indivíduo que, mesmo que essa soberania toda que eu estou insuficientemente tentando aqui mostrar para vocês, que ainda é insuficiente, essa soberania toda fica evidente para a criatura, e a criatura reclama ou acha que tem alguma posição de destaque, é soberano de alguma forma, de alguma maneira. Isso é ridículo, não é? Quando você encontra-se de fato com Cristo Jesus, gente, o soberano Senhor da terra, e você topa com uma pessoa assim, você esse cara aí. Então, Jesus é o Senhor. Basicamente era isso que essa ação miraculosa queria dizer. Ele vinha dizendo: olha, eu sou filho do homem, olha, o reino chegou, olha, eu sou o prometido, sim. E esse ato, essa situação de ele calar o mar, acalmar o mar, aponta para a soberania do Senhor Jesus. Aponta para o fato de que Ele é o Senhor de tudo. É isso o que essa ação miraculosa quer dizer. Não é o tema do mês, né? Que os milagres são parábolas, ou seja, trazem um ensinamento. Um milagre, já foi dito aqui, um milagre por um milagre nada é. Mas essa atitude queria dizer isso, e a gente tem que capturar isso aqui. Era isso que eles deviam capturar naquele tempo. Jesus é o Senhor. E me permita que mais um parêntese para já ir para a conclusão. Tem gente que usa o nome de Jesus assim, né? Fulano, vai até ali, vai até a porta ali, em nome de Jesus tu vai, né? Fulano, tu vai fazer a unha, em nome de Jesus eu vou. Tem gente que perde a noção da coisa. Gente, a gente está lidando com um nome real. Real no sentido de realiza. A gente está lidando com o nome do soberano da terra. Aí vem um indivíduo numa novela ali e tal, e diz: joguei sal na Santa Ceia, joguei pedra na... Gente sem noção, pelo amor de Deus. Fecho parênteses. Que nós possamos entender isso. Que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Amém? Para finalizar, os versos 40 e 41. Diz assim: então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Olha só a pergunta aqui. Como é que ainda não têm fé? E eles, olha o verso 41, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Ainda não entenderam, gente. Olha só. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado. Perceberam, não foi? Obrigado. Então nós temos aqui a repreensão de Jesus por causa da descrença dos seus discípulos nele, em quem ele dizia ser, né? E aqui eu quero destacar para os irmãos uma coisa interessante, que por mais que
Jesus falasse em parábolas, certo? Por mais que ele falasse em parábolas, no verso 34, você não precisa ir, se quiser, só passar a vista aí, fala uma coisa interessante. No verso 34 fala que ele explicava aquelas parábolas em particular de forma mais explícita, mais clara para os seus discípulos. Em particular. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? É que mesmo que tivesse esse ensinamento, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Né? Por mais que tivesse isso, no particular ele dizia, olha, o solo pedregoso é X, o solo espinhoso é Y. Ele explicava. E os camaradas ainda não entenderam. Eles ainda não entenderam, mesmo Jesus explicando, mesmo Jesus do lado deles, mesmo Jesus dando sinais e provas contundentes de que Ele é o Filho do Homem. Eles ainda ficavam sem entender. E nos versículos 40 e 41, nós temos um entendimento em um processo de amadurecimento. Né? Por exemplo, no verso de número 41, eles já fazendo uma pergunta retórica. Né? Não era uma pergunta que eles queriam responder uns para os outros. Não é aquela pergunta que a gente faz, mas a gente já sabe dar a resposta. Né? Quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Então, veja, Jesus ele sempre se revela para os seus. Não fique pensando que Jesus está escondido em algum lugar para você, meu irmão, que adentrou a igreja, ele está escondido em algum lugar aqui, para você não ver, para você não saber. Não, ele sempre se revela para os seus filhos. Está aí as Sagradas Escrituras. Eu ia dizer aqui, mas é um quilo. Está aí as Sagradas Escrituras. Jesus, ele sempre se revela para os seus. Mas, parece que algumas vezes, os seus, os de Jesus, os da igreja, parece que de alguma forma, algumas vezes, tentam inibir essa revelação de Jesus ou para os outros ou para si mesmos. Eu não vou muito longe não. Se você for depois, anota aí, lá em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, você vai ver uma igreja que não somente inibiu a revelação de Jesus para eles, mas botaram Jesus para fora. Sabem que igreja é essa? Laodiceia. O versículo de número 20, né? 3:20 de Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas usam para evangelismo, né? Não, gente, ali é uma igreja que botou Jesus para fora e Jesus está do lado de fora batendo na porta. Ei, eu quero entrar. Então, mesmo que Jesus se revele, os seus filhos, ou alguns dos seus filhos, tentam de alguma forma inibir essa revelação de Jesus, ou para si mesmo, ou para os outros. Vejam esses estavam com Jesus. Estavam vendo. Jesus, no verso 34, como eu disse para vocês, explicavam em particular o que significavam aquelas coisas. Eles viam os sinais. E ainda assim, mestre, por que tu está dormindo? E ainda assim, quem é este? Parece que isso se reflete também nos nossos dias, né? Quem é Jesus? Jesus é o soberano. Jesus é o cabeça. Entendam? Jesus é o cabeça. Ele é a cabeça. Eu estou repetindo isso porque tem gente que acha que é a cabeça. E Jesus o corpo. Age como se ela
ou ele comandasse, sabe, o seu próprio nariz ou as coisas ao seu bel prazer. Ei! Jesus é o Senhor. Jesus é o cabeça. Ele que manda. Glória a Deus. E nós é que obedecemos. Glória a Deus. Amém? Não vamos tentar inibir essa revelação de Jesus para nós. Vamos deixar essa inibição para aqueles que, essa atitude, para aqueles que inibem a revelação de Cristo para si. Quando Ele retornar em glória e eles não terem opção e terem que se render de joelhos e a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos prontamente reconhecer o senhorio de Jesus e ver que aquela atitude não fique na atitude do mar, não fique lá no milagre do mar. Vá para o que ele aponta, para o que ele sinaliza. E ele sinaliza para o senhorio de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Né? Nós não temos mais tempestades para nos ajudar a demonstrar quem Jesus é. Mas nós temos as Sagradas Escrituras. Nós temos o convívio aqui na igreja. Nós temos o cristianismo que nós vivemos. E nele está evidente. Nesses exemplos estão evidentes. Todos eles. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Amém. Ninguém esqueça do seguinte, que Ele é o Senhor. Né? Como diz Romanos capítulo 12, verso 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. É Ele que é o Senhor. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.